muito boa noite. No ar mais um Tantricast. E hoje temos um convidado muito especial, Prensa Raci. Bem-vindo, querido. Obrigado. Que alegria te receber. O Pren, gente, ele é terapeuta tântrico, entre outras funções que ele exerce, que é formado em um monte de coisa, ele pode falar depois. Mas ele foi bastante requisitado, né? Ele tem uma torcida muito forte, assim, que a gente lançou uma enquete lá no Instagram do Tantricast, né? O pessoal, para dar sugestão de convidados, e apareceram alguns nomes, mas o do Pren, eu acho que você fez uma campanha, Pren, porque não é possível. Então, o Daio me mandou a enquete. Falou, olá, vai. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá e respondi, eu falei, vou mandar pra uma galera falar. Ai, maravilhoso. Óbvio. Você né? é muito querido. Você é muito querido, porque realmente É foi isso. uma enxurrada desse jeito. Mas quem é o Pren? Que Pren é esse, gente? Famosíssimo. Claro que nós vamos trazer. Vamos ver se ele aceita, né? E aí ele aceitou e a gente combinou de falar sobre um tema polêmico, porque tudo que envolve sexualidade é polêmico, né? Mas vamos falar sobre orgasmo. Afinal de contas, o que é o orgasmo? Onde vive? O que come? Do que se alimenta? Do que se alimenta, Do que né? se alimenta? Do prazer? Como atingir o orgasmo? Vamos falar um pouco sobre o orgasmo numa visão tântrica, Pren. Você já tem quantos anos de experiência com o Tantra, Pren? 6 anos. 6 anos. Então, você já pode falar com muita propriedade em relação a orgasmos. E eu queria que você começasse falando do orgasmo numa visão tântrica, a partir da experiência que você tem. Como você explicaria, por exemplo, para uma pessoa de que forma o Tantra enxerga o orgasmo? Tá. Posso começar com polêmica? Por favor. Deve, adoramos. Eu costumo dizer que o orgasmo, pra mim, na minha visão tântrica do orgasmo, é que o momento do orgasmo é o momento mais próximo que você pode chegar de Deus. Eu Tá? falo a mesma coisa. A gente achou que seria algo mais polêmico. Porque é o momento que você se conecta realmente com o Deus que há em você, né? Com o Deus que você é. Porque eu digo que se Deus criou todas as coisas, criou o mundo, ele gerou coisas, criou coisas. O momento que a gente pode gerar uma nova vida é o momento do orgasmo. Deveriam ser 2. Geralmente acontece só um. Sim. Mas deveriam ser 2. Então eu acho que é o momento que a gente mais se aproxima de Deus. Eu sempre falo isso, que na verdade é o que aprendi com o Osho, né? Essa visão que eu tinha. Poxa. E que faz total sentido, né? Porque, veja, até na respiração da gente, a gente tem esse momento de relaxamento total, onde a gente se funde com o divino. Só que a gente respira muito rapidamente, né? A gente não sabe respirar direito. Então, esse momento, esse intervalo entre quando acaba a expiração e se volta a inspirar, quando você está numa respiração profunda, relaxada, como deveria ser, existe um intervalo que você nem expira nem inspira, né? Então, nesse intervalo, a gente está totalmente conectado com essa energia do todo, esse silêncio interno, né? Que seria o que a gente chama de Deus, né? Essa energia cósmica. E no orgasmo, a gente também se perde. O orgasmo é um momento meditativo, né? Nessa visão tântrica. A gente também chega a esse silêncio, por mais que seja muito rápido, só que quando a gente passa por um processo tântrico, um desenvolvimento, que a gente aprende e tudo mais, esse momento ele vai se estendendo, ficando maior, você vai tendo mais consciência, né? Consciência de estar consciente. Mas o momento que você entra ali num estado meditativo, repito, 1 milésimo de segundo, mas você está ali em comunhão com o todo. Acho que por isso que a gente tem essa comunhão com Deus no momento do orgasmo, não é? É a morte do ego. Né? Esse momento é a morte do ego. É o único momento onde você se descaracteriza do avatar que você criou desde a infância para viver nessa sociedade. Né? Porque eu acredito que por mais desenvolvido, por mais consciente que você seja, eu não conheço ninguém que é 100% verdadeiro em sociedade. Mesmo porque a gente nem pode, né? De fato. Infelizmente. Muitas vezes por questões que nem deveriam ser assim tão polêmicas, né? Tão difíceis de se dizer. Mas eu acredito que o momento do orgasmo é realmente esse momento. É o momento que você consegue fazer... Pera... Aquilo que eu acho que eu sou não é isso, né? É o momento que o seu ego
dá uma Se desfalecida. dissolve, né? Mesmo, É como se se fosse uma dissolve. pequena morte mesmo, né? Teu É, corpo... la petite mort. É, exatamente. Em francês. É, o corpo fica pequeno, assim, a energia é tão expansiva que o corpo fica pequeno e a gente está em total presença absoluta, onde a gente acessa realmente, assim. A visão do Tantra, ela é isso, assim, para mim é isso, ela é perfeita. Sim. E Pelo tem menos outro. deveria estar em total presença, né? Exato. Isso começa a acontecer num desenvolvimento com o Tantra. Mas e na vida, né? Exatamente. Normal, no relacionamento normal, numa relação normal. As pessoas têm um orgasmo que eu costumo dizer que é... Usei. É uma descarga, tosse. é uma descarga sexual, na real, né? Muito Acaba não rápida, sendo... É um alívio. É um É um alívio, alívio. alívio de uma tensão. E é muito engraçado, assim, a gente que Exatamente. trabalha com isso diariamente, a gente vê muitas pessoas assim, tensionando o corpo. Então, Aham. mesmo nesse momento, ela não se Dor. entrega, ela não se solta. Não Ela se contrai entrega. tudo, tipo, porque é a falta do controle, né? Você morrer por alguns segundos e se entregar para esse todo, tirar o ego, se despir daquilo que você quer aparentar geralmente pro outro. E é você soltar aprender o a se som que entregar. for, deixar o corpo, né, se movimentar do jeito que for. Exato. É Quanto mais realmente- você solta, mais intenso fica. Exatamente. Porque quanto mais a gente contrai, aquilo fica meio que naquela zona genitalizada, né, de prazer. Quanto mais você aprende a relaxar e puxar a tua energia, mais aquilo vai expandindo. E é um caminho que não tem fim, né? Então, é esse... Vamos lá, para as pessoas entenderem. Existe esse orgasmo, que é essa descarga energética, que é o gozar, que a gente tem, né? A gente tensiona e pá, vai o relaxamento, essa descarga energética, beleza, ok, rapidinho. Numa visão tântrica, esse orgasmo que a gente tem, né, essa descarga energética, ele relaxa, e aí dá um soninho, dá uma molezinha, você vai dormir. Quando a gente tem um orgasmo que ele De corpo transcende, que ele é no corpo inteiro, né, que a gente daqui a pouco fala como chegar a esse orgasmo, enfim, dá algumas orientações. Quando a gente tem esse orgasmo, a gente se nutre dessa energia, né? Além, porque primeiro você tem que estar muito relaxado realmente para conseguir se entregar, né? Para chegar nesse tipo de orgasmo, porque o ego, como você falou, ele quer controlar. Então, no orgasmo, a gente não tem um orgasmo verdadeiro, profundo, transcendental, se a gente está controlando. Não tem, uma coisa não bate com a outra. Você tem uma descarga energética, que é muito gostosa, de fato, né? Sim. Mas a gente pode muito mais, gente. E não nos ensinam isso. E por que não? Porque quando a gente se nutre, se sente nutrido depois de um orgasmo, de uma relação sexual, você está ali cheio de energia, você está vivo, você se sente feliz. É uma sensação assim que é única para cada pessoa, mas os relatos que a gente escuta e a vivência que a gente tem é disso, de se sentir nutrido e potente, cheio de vida. Isso é a potência orgástica, né? Então você não vai sentir um soninho, uma vontade de dormir. Pode até ser, mas você está cheio de si, né? Que não tem a ver com o ego, é cheio dessa energia vital. Você se sente vivo, você se sente potente. Isso é muito gostoso. E essa tua energia, ela vai te acompanhar ali por uns dias, às vezes Sim. até 1, 2 semanas, né? Quantas vezes a gente já não passou por massagens, por exemplo? Nossa, a gente fica com a energia lá em cima, criatividade a mil, assim. Então, mexe em vários aspectos da nossa vida. Nossa conexão com a gente mesmo, com o nosso corpo. Então, às vezes a gente entra num lugar... até mesmo dias depois, né, de receber uma massagem ou de ter uma troca muito massa, assim, tântrica com o parceiro, a gente chega num lugar e fala, não, peraí, tô sentindo alguma coisa no meu corpo, eu acho que esse ambiente não tá legal para mim, então a nossa percepção aumenta, nossa criatividade, o nosso tesão pela vida para trás dos nossos sonhos, então tudo se movimenta, né? E tudo se movimenta do jeito que sempre deveria se movimentar. No presente, não a gente pensando muito no passado, nem muito no futuro, e sim no aqui e no agora. Por falar em prazer, o que chegou aí na mesa que eu tô vendo? Eu tô até Vocês querem? paralisada. Eu tava lá embaixo aguardando e aí eu tinha pedido. Então a gente faz assim, ó. Põe aqui Não, já que chegou, né? Ah, eu vai acho esfriar, digno. então Já que a gente tá assim... falando de prazer, Gente, né? como? Senão vai esfriar, mas vão falando aí, gente. Ai, que ridícula. Então, Agora ela deixa... Vão falando aí. Não vai mais trabalhar Uma hoje. coisa interessante que você falou é que, dependendo do orgasmo, a gente sente aquele soninho, né? Relaxa, dá vontade de não fazer mais nada. E eu sempre digo que isso acontece porque o nosso orgasmo normótipo é tão nada que você... É ótima definição. Mas é isso. Gente, Porque é exatamente uma isso. definição tão Mas, gente, o orgasmo que a gente conhece, que eu conhecia até o Tantra, era isso. Acabou. Maravilhoso. E às vezes a outra pessoa fica, já? E aí dá sono mesmo. Por quê? Porque você não
descarregou o seu corpo energeticamente para desprender essa energia do orgasmo. Porque as Ficou pessoas ali na elas pontinha buscam do iceberg, tanto né? o orgasmo, o fim, esse fim, né? Uhum. Eles não aproveitam a viagem. Né? Geralmente a gente não aproveita a viagem. A gente já entra numa relação sexual, por exemplo, querendo gozar. Né? Você não entra querendo sentir, você não entra querendo sim. aproveitar o outro, nem nada disso. Então, quando você vai tão rápido lá para o fim, você não trouxe essa carga energética para o seu corpo suficiente para te deixar energizado depois de uma descarga. Né? Você E como, explica pra gente, como que chega então, como é que carrega dessa forma? para de pensar no fim. Acho que é o mais importante. Aproveita a jornada. Né? Se a gente fosse pensar na vida, o orgasmo é a morte. Silêncio por que que a total. Nossa, isso é absoluto, todo mundo. Então, por que a gente vai abreviar? Né? Aproveita a jornada. Se você não conhece o Tantra, se você nunca fez uma massagem, se você nunca foi para um setting terapêutico de terapia tântrica, começa a tentar aproveitar isso na sua vida tradicional. Né? Vai para uma relação com mais calma. Aproveita o corpo do outro. Tenta trazer prazer para as zonas do seu corpo que você nunca trouxe, que você nunca explorou. E começa sozinho. Eu sempre falo para os casais que o vetor em um relacionamento é voltado para si. Muitas das vezes a gente põe a responsabilidade até do nosso prazer no outro. Sim. Né? Então, vira o vetor, volta o vetor para você, aprende a estimular o seu corpo. Pega um dia, você mesmo aqui, ó, começa a fazer um carinhozinho assim ó, no seu corpo, você mesmo. Cara, eu já tô arrepiando, né? Mas você vai começar a perceber que tem lugares do seu corpo que nunca ninguém tocou e que nem você. Às vezes você fala, ui, eu senti uma coisinha aqui. Isso vai carregando, como se você estivesse carregando a bateria, uma pilha, que depois vai explodir. Só que quanto mais você carrega, vai sobrar um pouco dessa energia, que De vai fato. te manter energizado. Você vai ter vontade de fazer coisas, vai te empoderar, você vai querer. Nossa, vamos para os meus projetos, para minha vida, vamos fazer as coisas. E Né? quanto mais você faz esse trabalho de se tocar e de se conhecer, mais você vai sensibilizando o seu corpo e vai ficando cada vez mais fácil de se energizar numa relação sexual. Por isso que eu né? falei Vai que eu já tinha diminuindo. arrepiado aqui, né? Porque a gente Exato. começa assim, encostou, já A fala. gente fica mais sinestésico. Mas, né? gente, é muito doido, porque isso, a gente fazer esse exercício no início fica até estranho, porque as pessoas não têm intimidade com elas mesmas, não é nem com o outro. Elas falam, ué, mas eu posso É me o tocar? auto-julgamento, Claro, né? corpo O é auto-julgamento de tipo, Sim, nossa, o tá que eu tô tudo fazendo, bem. Então, assim, né? mesmo que no início pareça meio esquisito, tipo, vou me tocar, ai meu Deus, o que eu tô fazendo? É assim mesmo, a tua mente ela vai interferir. Mas vai trabalhando a tua respiração, tá sentindo um prazer em alguma área, coloca o som da sensação, movimenta o corpo, quadril, os braços, toca o teu cabelo, o teu rosto, partes que que o corpo tá incentivando você a continuar tocando. Com o tempo, esse exercício ele começa a se naturalizar, você começa a ganhar essa intimidade, porque é o que o Prem falou. A intimidade primeiro é de você com você, depois você vai ensinar o outro a fazer, porque o outro não tem o mapa do teu corpo ainda. Quem tem é você, então na hora é a tua responsabilidade mostrar isso. Aí é que fica mais gostoso, né? E aí eu não sei vocês também, mas eu tenho um hábito de às vezes me tocar naturalmente. Às vezes eu vou ver, eu tô tipo tocando minha nuca assim, tá gostosinho, e eu tô tipo, sabe, esse Babando. ato. Tô, tipo... E um exercício muito bacana que eu sempre passo, tanto para casal, né, mas tanto para pessoa no individual, é fácil no banho, né? Porque às vezes a banho é uma gente delícia. no banho é maravilhoso. Gente, a gente toma banho pensando em conta, pensando em boleto, pensando em mil coisas. A gente todos os dias toca o nosso corpo inteiro sem consciência nenhuma. Então, um exercício que eu sempre passo assim, no final de sessão, principalmente para quem está começando no Tantra, beleza, liga lá o chuveiro, tá, desliga um pouquinho o chuveiro, pega o sabonete, pega o shampoo, você toca, fecha o olho e sente. Principalmente de olhos fechados, você consegue sentir melhor. Então, faz ali um toque de deslizamento, que é o toque água. De repente, brinca um pouco com esse toque, aperta um pouco mais em algumas regiões, deixa o toque um pouquinho mais leve. Porque isso é uma introdução de algo que você está trazendo para a tua vida que é maravilhoso. Vocês estão ativando o sentir, toda essa potência que vocês têm.
E realmente, às vezes, né, às vezes eu não sei vocês em sessão, mas já aconteceu de eu passar um exercício pra pessoa e falar, olha, você vai fazer um exercício de autotoque, a pessoa ficar assim, tipo, com aquela cara de eu não vou fazer isso, não. Não vou fazer de jeito nenhum. Essa Eu não vou pessoa fazer é isso, maluca. não. Então, assim, trazer pro banho, que é pro cotidiano, né? É algo ali com você, só experimenta, faz. Ninguém vai ficar sabendo, não tem uma câmera no seu banheiro. Faz, sente, depois você manda pra gente Muito como provavelmente foi. você já canta que eu sei. Com certeza. Ai, cantar é tão bom do chuveiro. Ai, gente, enfim, me chamem para karaokês, adoro. Gente, eu acho que o segredo é não levar tudo tão a sério. O segredo é você olhar para a vida com um olhar de humor mesmo, de brincadeira. Ativando sua criança interior, Exatamente, né? a criança Exato. interior, porque a criança é espontânea, né? Então, se você está em casal, por exemplo, você olhar para o sexo como uma brincadeira é olhar para o corpo do outro como um parquinho de diversões que você vai conhecer, que você vai explorar. Então, fica muito gostoso, porque é como o Prem falou, não tem esse objetivo de chegar ao orgasmo, de gozar. Não, você vai curtir, então você vai brincar mesmo, explorando, tocando, revezando os toques, sentindo o cheiro, fazendo de fato uma dança, só que uma dança espontânea, sem performance, curtindo o momento, se deliciando. É como comer essa batata frita que é uma delícia, então você vai Já tá saboreando. olhando pra ela de novo. Eu tô transando com a batata frita, sabe? Esse corte vai viralizar. Prazeres. São os prazeres, gente, Mas não é o- verdade? Os prazeres do aqui e do agora. Né? Prazeres dica- da carne. Uma dica bem legal que eu sempre dou, principalmente para os homens. As mulheres às vezes já se colocam nesse lugar não porque deveriam ou pelo motivo pelo qual deveria, mas porque elas foram ensinadas de se colocar no lugar de vulnerabilidade. De passividade, principalmente os homens. Gente, se a mulher for fazer algum tipo de estímulo, ou o homem, o seu parceiro ou sua parceira foi fazer algum tipo de estímulo em você, se coloque em uma relação passiva. Só recebe. Só sente, né? Relaxa. Recebe. Não precisa ficar tentando fazer coisas com as mãos. Eu costumo dizer que 69 é muito gostoso só na psicogenia, só no desejo. Porque na prática é horrível. Você não sabe se faz, se recebe, o que está Não se concentra em acontecendo, nada. você não Não se se concentra em concentra. nada. Aí você não sente nada, não faz nada direito, é tudo horrível. Sabe que eu tava pensando sobre isso outro dia? Incrível. Gente, porque aí fica complicado pra mim. Ou eu presto atenção embaixo ou na minha boca. Então, Exato. E é muito um negócio importante se colocar nessa posição. Ah, eu tô recebendo um estímulo, vou receber. Né? Homem, vamos colocar. A pessoa tá. O parceiro ou a parceira tá lá fazendo um sexo oral, ele tem a mania de pegar a cabeça da pessoa. né? E fica Nossa, é verdade. movimentando a cabeça da pessoa, tá entendendo? Como se fosse um. E o melhor movimento pro estímulo oral nem é esse. É que eles é uma Né? mais E uma qual é o reprodução melhor? do Da pornô, pornografia. né? Mais Sim. Qual é o uma de melhor tantas movimento? outras. Eu vou Deixa ter o que Prey ensinar falar. aqui. Por gentileza, Ai, com vamos certeza. lá. Não é pra ser polêmico? Não tem uva. Atenção, homens. Não tem uva. Vamos fingir que Temos tem. batatas. Tem uma batata frita, de repente vamos Pede improvisar. uma uva, não tem uva lá embaixo? Se tiver uma uva, eu ensino direitinho. Acredito que não. Ah, Mas eu vou ensinar, vai. Vou ensinar vamos os dois. ensinar. Vai, atenção, homens. Homens. Por favor. Por favor, em nome de todas as mulheres do planeta. Prestem atenção. Sabe quando você estava na escola e a sua mãe penteava o seu cabelo pro lado e você chegava na escola, todo mundo falava que a vaca mimosa lambeu? Não faz isso. Tá? Estamos falando de sexo oral agora na ioni, na vagina, na vulva, na mulher. Não faz isso. Não cospe também. Né? Tem gente que gosta, mas na maioria das vezes não. Você precisa focar o seu ponto de ataque no clitóris, tá? Eu sei que muita gente às vezes não sabe muito bem onde é. Eu não tenho uma ioni de borracha aqui para mostrar. Ah, eu tenho, gente. Vocês querem? Eu Mas tenho. procura. Peraí. Procura no Onde Google. que tá? Aqui na bolsa. Procura no Tá. Google, clitóris. Você vai achar lá onde é. E aí ele é... Tem. Imagina que o clitóris é igual ao pênis, só que em tamanho menor, tá? Sim. E mais pra dentro do osso púbico. Então ele vai estar só uma pontinha pra fora, uma partezinha do corpo e a glande, que seria como se fosse
a glande do seu pênis. É ali que você vai atuar. Então, Ai, que amor. olha, temos uma ionia aqui. Aqui é o introito vaginal, tá? Não sei se dá pra ver direitinho aí pra vocês. Aqui, embaixo dessa pele, do prepúcio aqui, da pele que cobre a glande do clitóris, é como se fosse também a pele do seu pênis. Você consegue levantar ela um pouquinho pra cima. Então, o que você vai fazer? Com uma das mãos, você vai levantar aqui, ó. Levanta. Quando você fizer esse movimento, o clitóris vai fazer assim pra você. Oi, tudo bem? Ó, eu tô aqui, tá? Daí você vai fazer um pouquinho assim, ó. Ai, não é possível. Só do buraquinho, onde vai caber o clitóris. E aí você vai colocar a boca ali e vai ter uma leve sucção. Gente, eu não acredito que eu tô explicando isso. Vai ter uma leve sucção. Eu não tava preparada pra essa aula. Eu também não estava preparado para essa aula, mas vamos lá. Vai ter uma leve sucção. É sucção, leve sucção. Você não quer arrancar. Leve. Vamos enfatizar Você esta não frase. quer arrancar o clitóris da Mas pessoa, do já corpo doeu minha dela. vulva aqui, sabe? Você não quer É envolver leve. Você dentes. só quer que ele fique fixo ali, sem sair da sua boca, tá? Fez uma leve sucção? Ó, o meu dedo é minha língua, tá? Você vai fazer movimentos pra cima e pra baixo. Começa leve. Tá. A sucção é leve, a língua é leve. Pra cima e pra baixo. Para um lado e pro outro. Pode fazer na transversal, pode fazer em volta. E aí você vai sentindo que o clitóris ele vai começando a entumecer na sua boca. Ele vai ficando mais durinho. Porque lembra, ele é igual ao pênis. Ele também fica duro. ereto. Ele fica ereto. Ereto. Quando você sentir que ele está ficando mais durinho, você pode ir aumentando a pressão. E aí, o orgasmo, ele precisa de um estímulo pontual e contínuo, tá? Ele precisa de um estímulo que seja pontual, naquele ponto, e contínuo, da mesma forma, tá? Por isso que muitas vezes a mulher fala assim, ai meu Deus, não para, não para. Não para é diferente de acelera, gente. Quando ela fala não Exatamente. para e você acelera, tudo acabou na vida dela. Tudo que estava chegando próximo acabou, se perdeu, foi embora, tá? São pedais diferentes, o freio e o acelerador do carro. Então, agora, a dica mais master de tudo isso. Você precisa ser o Barrichello tentando ultrapassar o Schumacher. Você nunca vai conseguir. O seu estímulo tem que estar sempre um pouco atrás da excitação da mulher, da Shakti. Se você sente que ela começou a se excitar um pouco mais, você aumenta um pouquinho o seu estímulo, mas nunca tentando alcançar. Você vai sempre mais lento do que ela, porque em algum momento a mágica vai acontecer. É só você não tentar ultrapassar, porque vai perder. E ter Tá. paciência, né? E no homem, o estímulo oral no homem é a mesma coisa. Não adianta aquele negócio de garganta profunda e picolé. É um estímulo pontual e contínuo. Então, eu sei que devidas às proporções é mais complicado. Sim. Mas tenta manter a glande do lingam, do pênis, na boca e faça movimentos com a língua. Estimula aquela basezinha da glande. Não precisa nada mais do que isso. É simples, né? Agora, é interessante falar, né, Chan? Essa explicação do sexo oral na vulva, na ioni. Até chegar nesse ponto, gente, tem um caminho a ser percorrido. Pelo amor de Deus, não vamos chegar já atacando a boca, não. Isso. Porque, assim, o clitóris, ele tem mais ou menos ali 8.000 terminações nervosas. É quase o dobro da glande do pênis. Então, assim, se você que é homem, você sabe que a glande... muito menor. Exato, que a glande é sensível, você sabe que a cabeça do pênis é mais sensível, né? Para falar um português mais claro. Imagina o clitóris, como você está falando, né? Proporcionalmente. Então, imagina a potência disso. Então, não pode chegar, gente, direto metendo a língua, porque é muito sensível. Tem todo um caminho em volta. E tem todo o corpo, a ser explorado. Porque quando você chegar lá, aí o clitóris já está mais pronto para receber. Exato. E você vai também devagarzinho. Quando a gente fala dessa contemplação, dessa exploração do corpo, é disso. Até chegar aí, e aí o orgasmo. Beleza. Mas já não chega já direto, gente.
Não dá, não tem como, sabe? Você pode ter uma descarguinha ali, mas não dá, você não vai ter essa carga energética suficiente para ter esse orgasmo que vai te nutrir, como a gente está falando aqui numa visão tântrica. Eu costumo dizer que o homem, ele é um omelete na frigideira de alumínio e a mulher é do banho-maria, Exato. né? E é engraçado, né, porque às vezes as mulheres falam, ai, gente, não gosto de sexo oral. Eu falo, calma, deixa eu entender isso, porque elas ficam tão preocupadas em quanto tempo o cara tá lá, se ele tá cansado, que elas já vão tensionando o corpo, vão ficando preocupadas, elas saem do ritmo delas, e o cara também aprendeu no pornô que ele tem que ir lá ficar com a língua incessantemente no mesmo lugar, de um jeito que tá deixando ela mais sensível ainda, ela tá perdendo toda a sensibilidade, e aí aquilo vai acelerando a mulher. Então, primeiro, calma, relaxa, é o que ele falou. Está recebendo? Pronto, eu estou recebendo. Não preciso me preocupar na hora que eu vou reverter e fazer nele, porque eu preciso retribuir o prazer. Não, deixa eu relaxar, é o meu momento, é o meu corpo, deixa eu me conectar com a minha Yoni. E vai mostrando, inclusive com os movimentos do teu quadril, o teu ritmo. Você quer que acelerar um ritmo, acelera o movimento do teu quadril ou direciona a pessoa. Ela não sabe o que você está sentindo. Então, não tenha medo de direcionar. Muitas vezes de pegar até, sei lá, o dedo dele, se ele estiver fazendo um estímulo com a mão. Você quer um estímulo circular, direcione a pessoa, a pressão, o lugar da tua Yoni. Sempre tem, geralmente, um lado da nossa Yoni que a gente sente mais sensibilidade. Então, você na hora entendendo isso, vai deixando todo aquele momento mais prazeroso. E você mais próxima, claro, da tua sensação orgástica também. Uma coisa que eu esqueci de falar, olhos abertos, homens. Né? Porque às vezes ele se perde lá e fica de olho fechado e aí ele não vê o que está acontecendo. Tem um terapeuta com quem eu trabalho junto, o Evandro, que ele sempre que ele vai explicar nos cursos de casais dele, ele fala assim, olhinho de jacaré. Sabe o jacaré no rio? Porque você tá aqui, ó, mas fica olhando lá o que tá acontecendo. Porque você vê o abdômen, você vê as reações da Shakti, você vê se ela tá respirando mais, se ela tá respirando menos, e aí você vai entendendo. Então, olhinho de jacaré. E ouvidos abertos também, porque é como você falou, né? A mulher fala, não para, e o cara acelera. Houve aí uma falha na sua interpretação, porque ela pediu para não parar, não para acelerar, né? Ela não falou mais rápido. Então, assim, prestar atenção, né? Isso vale para os dois, homem e mulher. Mas é porque os homens também não foram ensinados, nem as Sim, mulheres, sim. né? O que acontece é que o nosso orgasmo, quando você está sentindo algo e você acelera, ele vem mais fácil. Então, o que o homem pensa? É igual. Não para, tá bom, não para. Ele fala, vou acelerar para ela sentir. É isso Tô que os homens, arrasando. É isso que os homens precisam entender. Porque o caminho de excitação para a mulher é diferente do para o homem, né? Então, o homem, ele faz aquilo, ele começa aqui, recebe os estímulos, ele vai lá em cima muito rápido e já cai muito rápido também. A gente não, a gente vai assim, aí vai subindo, aí chega aqui e também vai descendo mais lentamente. Então, por isso que você primeiro precisa nutrir a sua Shakti com paciência, você vai explorar o corpo dela e tal, porque o cara já tá lá, né? Prontíssimo para a batalha. A mulher, ela precisa desse caminho, então explora o corpo dela, tem tantas partes, gente. Os seios, o corpo inteiro, né? Mas os seios, e você vai perguntando também, né, enfim, você acabou Aqui, de conhecer ó, a mulher. Em cima do olho. Cada um tem Tem uns uma lugares. parte que Não é descobre, minha, não. assim. É que eu percebo que aqui é fantástico, é o concura. Assim, Eu acho que é em você, fantástico. sim, porque você falou aqui em cima do olho. Quase Mas eu acho que gozando. nunca ninguém lambeu em cima do meu olho. Não. Eu vou experimentar, né? Também não custa nada. Na nuca, eu Nuca, sinto que os homens, principalmente couro cabeludo. na nuca, no couro Nas cabeludo. articulações. Gente, exato, nas articulações aqui, atrás do joelho, que é uma Partes delícia. internas, parte Os externa aqui pés, do tronco. gente. Muitas partes. Nossa, Pé. o pé é uma delícia. Meu, o pé dá pra perder 40 minutos. Dá, Só no pé. total. Exatamente. As coxas, gente, é o corpo inteiro, o bumbum, delicioso. E assim, olha que bacana essa diferença, né? Aqui a gente não tá falando pra você performar absolutamente nada. A gente tá falando pra você experimentar tudo. Você não tem obrigação de estar com um pau ereto no momento que você tá se estimulando, que você tá ali com a parceira. Então, você não tem obrigação. Então, no Tantra, você não tem obrigação de nada. Acontece que se você sentir, se você estiver presente nesse momento, tanto ela com a lubrificação, tanto você, estando ereto ou não, vai ser lindo. Vai acontecer, vai rolar de um jeito que vocês nunca sentiram. Vai ser prazeroso. Exatamente. Vocês vão estar presentes, né? No aqui e no agora. E aí vai acontecendo gradualmente, né? Partezinha por partezinha ali, vocês vão explorar o corpo um do outro. E é isso. Outra coisa importante também que acho que a gente não pontuou. Sim, senhora.
sobre diferenças, né? Os nossos corpos, eles são muito diferentes. Não só o das mulheres, né, e dos homens, mas varia muito de mulher para mulher. Então, vai ter mulher que vai amar, que vocês coloquem a língua direto lá na glande, e vai ter mulher que não. Então, é exatamente isso. É muito de você sentir, de você ver como a pessoa está reagindo, como está o corpo dela. E na dúvida, pergunta. E na dúvida, pergunta se tá bom, né? E tudo mais. Como você gosta. Se você quiser ordenar alguma coisa, não precisa ter vergonha, né? Enfim. Para ser de uma forma mais tranquila, pega a mão da pessoa, passa numa parte que você sabe que você gosta. Antes, é muito importante que a gente se toque, que a gente se conheça os seus pontos, né? O Prem falou ali de uma parte do corpo que com certeza vocês não conheciam, mas existem muitas outras que a gente citou aqui. Então, hoje, depois desse episódio, tira uns minutinhos para você, acende uma velhinha, liga o som, vai lá no teu quarto, você conhece um pouquinho. Faz um ritual. Faz um ritual para você se conhecer, sentir teu corpo. Ou toma um banho, onde ninguém tá vendo, canta se você quiser enquanto você se toca. Mas é isso, tenta trazer ao máximo essas sensações. E muito se fala, né, do Tati? teu corpo. De que existem vários tipos de orgasmos, né, Prem? A gente está falando tipo de um orgasmo transcendental, que eu gosto de chamar assim, porque é uma coisa realmente muito louca, fora da muito curva. louca. Inexplicável. Mas aí quando se fala tem orgasmos secos, né? O homem tem orgasmo seco, orgasmos múltiplos, e a mulher fala-se, e tem aí há controvérsias do orgasmo clitoriano, do orgasmo vaginal, orgasmo até cervical, de mulher que recebe o estímulo no colo do útero. O anal também. E aí existe uma cobrança, já que a gente está falando de orgasmo, que a gente vê muitas mulheres falando, não, mas eu não consigo ter um orgasmo vaginal. Primeiro que aí já tem uma controvérsia que, né, se existem estudos que já mostram que o orgasmo não é vaginal, porque, enfim, tem todo o corpo do clitóris na parte interna. Tem estatística, se quiser tem. Né? Então, assim... Mas, assim, o que elas estão querendo dizer? Que não conseguem chegar ao orgasmo sem tocar o clitóris. Gente, o importante é ter um orgasmo. Entende? Então, assim, cada um vai ter de uma forma. Então, sim, tem posições e tem estímulos, que é o que a Tati falou. A gente só vai saber se a gente se conhecer e se a gente experimentar. Então, não tem problema. Se você só tem um orgasmo, claro, a gente pode aumentar esse repertório. O Tantra ajuda muito nesse sentido. Mas não sinta culpa se você ainda não teve um squirting, por exemplo. Sabe? Você não é menos mulher, não está errado, aproveite. Não, e assim, isso tem vai que ver o nível também, né, Rô? Porque tem mulheres que chegam pra gente e falam que o squirt, meu Deus, é tipo uma torneira, assim, uma mangueira que você fica lá. Gente, isso não existe, tá? É cinematográfico, são efeitos do pornô. Não. Em atendimento. Sim, mas não. Squirting existe, tá? Só pra deixar claro. Mas não litros e litros, como a gente vê nos filmes. Não, é diferente. E outra, não é só dessa forma que ele acontece. A ejaculação feminina não é só o squirt, né? Ela pode acontecer de várias formas. Senhor. Eu ia falar que não necessariamente define a intensidade também orgástica. Exato. Também. Nossa, as pessoas colocam num pedestal, né, como se fosse uma sensação. Não, às vezes você pode estar lá, não tem nada daquilo que a gente vê no pornô. Também são muito intensos, mas são diferentes. Intenso, às vezes mega introspectivo, lá sentindo tudo, cada parte do teu corpo. Só que não, a gente foca na performance, né? Porque tem que... porque tem que performar, né? Exatamente. E lembrei. Cada 10 mulheres, 2 têm orgasmo vaginal. Só com penetração, sem estímulo clitoriano. E dessas 2... Não, 2 em cada 10 têm penetração com... Orgasmo com penetração. Estimulando ou não o clitóris. Tá? E dessas 2, uma... Direto ou indiretamente. E dessas 2, 10% só com estímulo... Só com penetração. Só que... Em pesquisa já se percebeu que essas que têm o orgasmo com penetração é porque, de alguma forma, indireta, o clitóris estava sendo estimulado. Tá? Porque tem posições que favorecem quando o clitóris está ali mais encostado no pubis do parceiro ou da parceira, né? Ou a direção, o formato do pênis também, porque ele consegue estimular a região interna do clitóris, né, nos 2 lados do canal intravaginal. Ou seja, não se cobre. Gente, porque o que precisa entender? O clitóris, como você falou, não é só o que a gente vê aqui na parte externa.
é só a pontinha do iceberg. O clitóris tem todo um corpo que está na parte interna ramifica do nosso. em dois. Exatamente. Ele fica assim e aqui está a cabecinha dele. Então isso aqui é o que a gente vê ou não vê, né? Porque tem a glande também, enfim. Mas é o que fica para fora é bem pouquinho. Mas todo esse corpo que está aqui dentro, ele também é estimulado através da penetração. Entende? Então Porque a gente está sentindo prazer. Imagina que o pênis entra aqui. Põe a boca no microfone. Vem um pouquinho pra cá, clitóris. Imagina que o pênis entra aqui, tá fazendo um movimento. Vocês estão vendo, ó? Entra, ele tá estimulando. Tá estimulando Gente, que as explicação horrível. laterais. Não, mas é tipo isso, deu pra acho que vocês entender. Então, entenderam. assim, de toda A forma... gente faz um videozinho melhor. Mesmo se você não está tocando o seu clitóris aqui na parte externa, ele está sendo estimulado na parte interna. Entende? Foi feita uma pesquisa que até a anatomia influencia, porque a anatomia tem mulheres que têm o clitóris mais longe do introito vaginal, da entrada da vagina. Tem mulheres que têm ele mais próximo. Então isso também influencia, porque facilita no estímulo, principalmente encostando no corpo do outro. Com certeza. Né? Nossa, Será que é deve ser uma delícia. importante, né? As mulheres conhecerem a anatomia delas? Quase nada, né, gente? Gente, é muito importante. Às vezes, uma posição que você troque, meu amor, já vai fazer maior diferença. Pra Faz você lá diferença. relaxar, pra você sentir mais prazer. Ai, vejo tantas mulheres assim, a gente tava até comentando disso, né? Ficar 2 horas na penetração, já tá cansada, a mulher não aguenta mais. E ela se permite estar naquela situação. Não, meu amor, vai lá tocar o teu corpo em outras áreas que não estejam só relacionadas a isso. Sexo não precisa se resumir só a penetração o tempo inteiro. Calma, para um pouco. Vai beijar teu parceiro, vai fazer outros estímulos. Isso também é sexo. Eu né? costumo dizer uma coisa. E aqui a gente nem está falando de sexo tântrico necessariamente, porque o sexo tântrico é algo outra muito, história. entendeu? Então eu falo assim, entre a metelância e o sexo tântrico, existem infinitas possibilidades. Né? E a gente pode e deve transitar por essas possibilidades. Então, não vamos nos cobrar, chegar no nível de ter um sexo tântrico meditativo. Ih, gente, o caminho é longo, viu? Meu amor. E não acho que a gente que é terapeuta tântrico só faz sexo tântrico também. Sim, claro que não. Muito provavelmente a Quantas gente faz horas muito vocês pouco, ficam? né? Entende? Então, assim, entre um extremo e outro, a gente pode aproveitar as infinitas possibilidades. Então, não vamos nos cobrar por não vivermos de sexo tântrico e também não vamos nos permitir viver só a metelância. Vamos experimentar outras sensações, outras possibilidades dentro da nossa sexualidade. Sozinhos, acompanhados, com uma pessoa, 2, 10, não importa. Né? O importante é que você faça com consciência. Né? E entendendo que sexo não é só sobre ter orgasmo, é essa contemplação, é esse caminho, é esse aproveitar o caminho, sabe? Isso é muito gostoso. Isso você leva pra vida. Eu tava falando de comer a batatinha, de fazer amor com a batatinha. A gente come, né? De qualquer jeito, põe a comida pra dentro. Mas para você se parar e sentir o prazer da comida, o gosto, a textura, o cheiro, isso é delicioso. Isso também é prazer. Você trazer voz, né? Você ativar a sua voz com a sensação. Você tá perto da pessoa amada, só de sentir o cheiro dela e você, sabe, ficar ali quietinho, isso já é prazeroso. Explorem o cheiro. Cheiro é uma delícia. Sim. Cheirem a pessoa, né? As pessoas às vezes têm... Cheira a pessoa que a pupila dilata. Chega uma hora que a pupila dilata, você se perde dali, não sabe mais o que está acontecendo, vai para o instinto total. Mas uma coisa legal de falar sobre orgasmo também é que a gente está falando da parte do prazer, da parte do gostoso, da parte de tudo isso, mas a gente também tem que lembrar que da parte dos benefícios. Porque o orgasmo tem inúmeros benefícios, principalmente hormonais, né? Vocês sabem mais ou menos? Vocês sabem, Existe, né? Mas vocês sim. sabem como funciona um orgasmo, assim, na prática? Como Pode que falar, acontece? Tá lá, rolando os estímulos, né? E aí você começa a sentir os batimentos cardíacos acelerando, a respiração vai acelerando. Você fala, opa, o que está acontecendo aqui comigo? Aumenta um pouco a pressão arterial. Por quê? Porque a suprarrenal tá ali, ó, adrenalina. Tá mandando adrenalina. Primeiro hormônio do orgasmo, adrenalina. E aí vai aumentando, a adrenalina vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Acontece o orgasmo. E aí o que acontece? Geralmente, relaxamento. Por quê? Ocitocina, hormônio da felicidade, do prazer, das relações. Por isso que geralmente, quando você tem uma relação muito gostosa, você se apaixona, né? Você sai com uma pessoa a primeira vez. Nossa, foi incrível, você se apaixona. Por conta de muita ocitocina, né?
as dopaminas, né? Então aí vem os hormônios do relaxamento, do bem-estar, que fazem muito bem ao corpo, né? Eu tô com um projeto bem nessa linha agora, de levar a terapia tântrica para atletas de fisiculturismo em preparação. Que interessante. Porque elas estão passando fome, cortisol está lá em cima, hormônios, a gente É sabe. a antifelicidade. Hormônio, a gente sabe o que acontece. Então, os hormônios que elas usam exógenos acabam com a dopamina, com esses hormônios. E aí eu estou tentando levar a terapia tântrica para trazer esses hormônios do bem para melhorar a qualidade de vida dela nesses meses de preparação. Já há estudos que fazem essa ligação entre o orgasmo e a longevidade. Em outras palavras, quanto mais você goza, mais você vive. E menos enche o saco dos outros. É mais importante, não é verdade? E é por isso que a gente bate na tecla de que quando a gente está fazendo esse trabalho educativo, falando sobre tantra, sobre sexualidade, sobre orgasmo e tudo isso, é uma questão de saúde pública, é um serviço de saúde pública que a gente está Exato. prestando. E que a sociedade não olha para isso. E que se faz urgente há muito tempo. Mas é que Entende? não olha para isso porque em algum momento da história, não vou falar sobre isso aqui, mas vou só elucidar. Em algum momento da história, o sexo virou pecado Sim. e sujo e tudo isso, por quê? Porque a gente muito bem sabe que empodera, Muito. né? Uma pessoa, a gente fala, quem transa não enche o saco dos outros, é bem isso, porque quem transa não tá nem aí, cara. Quem transa tá em busca dos objetivos dele, tá buscando o que é dele, tá focado no Tá dele. ativando essa tá energia feliz, vital, Tá né? com força Não pra tá isso, tá com castrado, garra, ele não tem tá nesse- vontade, ele exato. tem libido. Exato. Que libido nada é do que isso, é você focar no seu objetivo. E aí, alguém ao longo da história descobriu isso, política e religião, muito provavelmente, tornaram o sexo pecado porque ninguém quer uma sociedade empoderada. Senão Você você quer não uma domina o sociedade povo. ali, ó, bem Senão você não quietinha. controla, né? Exatamente. E nós estamos aqui para fazer o caminho contrário. Exato. Somos apedrejados? Bastante. Mas a gente não liga. Por quê? Porque a gente goza. Eu não tô nem aí. Entendeu? Eu também não tô nem aí, meu amor. Inclusive, estamos aqui. Lindas, lindas, belas, maravilhosas, trazendo sempre gente muito boa, né? Mas eu tenho que encerrar o episódio. Infelizmente, Já? Prem. Pois é. Nossa! Esse episódio foi só uma descarguinha energética. Foi... Entendeu? Infelizmente. Ah, não, gente, foi mais que eu... Não, foi. Não, foi rápido, mas foi profundo. Foi muito profundo. Foi uma rapidinha com um bom orgasmo no final. Não, Prem, mas nada impede de que a gente faça outro episódio contigo, porque, enfim, dá pra gente trocar muita figurinha. Sim, né? sim. Foi um prazer receber você aqui. A gente É isso, eu que agradece agradeço. demais a sua boa vontade, né, de contribuir com o nosso trabalho, por acreditar no nosso trabalho também. E que a gente se encontre por aí nos trabalhos da vida, que você volte aqui. Eu quero que você deixe agora suas redes sociais, o seu site, enfim, o que você quiser deixar para as pessoas te seguirem. Se você quiser, claro, fica à vontade. Tá. Tem meu Instagram, é @prensarraci. Prem, P-R-E-M, Sarasi, S-A-R-A-S-I. Prensarraci. O site é prensarraci.com.br. E onde meu você Instagram atende? tá mais família hoje em dia, porque, gente, nasceu meu filho faz 1 ano e meio. Então só tem filho e filha lá. Eu já trabalhei muito, questão de tantra, mas agora eu já nem tenho mais paciência pra isso. Mas você está atendendo. Tô atendendo, eu atendo, tenho grupo. Onde você atende? Eu atendo lá na Vila Madalena, no Espaço Evandro Palma. Maravilhoso. Eu tenho um grupo que é minha paixão, que eu falo que é meu maior amor da vida, que é o Caminho do Amor. Que é um grupo que não tem nudez, não tem nada disso, é um grupo para as pessoas desopilarem essas coisas do dia a dia, né? Chegar na sexta estressadão, sair no domingo, tô felizão. Que É mais ou menos delícia. isso, resumindo. E amando todo mundo. E tô com esses projetos, né? Que eu tô com alguns projetos novos aí que vamos ver o que acontece. Eu não sou Muito muito bem. bom de mídias sociais, não. Não tenho muita paciência, na verdade. Aham. Mas quem quiser já sabe onde te quem encontrar. quiser já sabe onde encontrar. Né? Então, gratidão, Prem. Que é isso. Gratidão. Obrigada, Meninas, foi maravilhoso. boa noite. Obrigada Boa por mais um noite. episódio. Gente, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, comentar, curtir, compartilhar.
Segue a gente lá nas redes sociais também, no nosso Instagram, tá? E é isso, gente. Tem o grupo do Telegram também. Tem o grupo do Telegram, é verdade. A gente tá com o grupo do Telegram para mulheres, grupo secreto, né? A gente vai trocar muita figurinha lá, tá bom? Fiquem à vontade, são todas muito bem-vindas. Gratidão por estarem conosco sempre e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.